Olha, quando Jesus diz assim... Só um minuto. Agora, já formula, faz os comentários, viu, padre? Já no final faz a pergunta para ele. Então, são 3 minutos. Tá bom. Quando Jesus diz assim... Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome... Esse em meu nome pode ser interpretado de uma maneira muito ampla ou de uma maneira mais estrita. Veja, como é que eu vou saber exatamente o que se entendia por igreja no Novo Testamento? Quando eu olho a doutrina, que todos se reúnem em torno da doutrina dos apóstolos. Aonde os apóstolos fundaram as igrejas, é ali que eles estabeleceram a tradição apostólica. Por exemplo, Orígenes, um padre da igreja, um escritor eclesiástico do século II, ele quis ter um contato direto com a tradição apostólica. O que ele fez? Ele foi viajando pelas igrejas aonde os apóstolos tinham pregado, onde eles se estabeleceram. Santo Irineu de Lyon, no Adversus Hereses, ele diz claramente que ele poderia estabelecer a linha episcopal de todas as igrejas até aquele momento, sem muita dificuldade. Mas ele diz, como a igreja de Roma é a igreja responsável por custodiar a fé ortodoxa, então basta que a gente faça a sucessão dos bispos de Roma. E é o que ele faz. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc., até os dias dele. E ele diz, olha, se nós quisermos saber qual é a fé ortodoxa, nós precisamos ir àquela igreja apostólica. Por que isso é importante? Porque desde o começo da igreja surgiram hereges. Então, quando o senhor diz assim que querer estabelecer a ortodoxia é uma ortopraxia, para quem não acompanha, digamos assim, está um pouco por fora dos jargões teológicos, ortodoxia, a reta fé, a reta opinião, ortopraxia, a mesma prática, a mesma praxis. Nada mais diferente do que a igreja faz há 2000 anos. Ou seja, qual é a função da igreja de Roma? É conservar a fé apostólica. O senhor tem uma ideia, no século IX, quando Carlos Magno, fim do VIII, começo do IX, quando Carlos Magno chegou à igreja de Roma, ele estranhou o fato de que o credo, diferentemente de todo o resto da igreja, era recitado em silêncio na igreja de Roma. Eles diziam credo in unum Deum e depois continuava em silêncio, mais ou menos como se fazia com o Pai Nosso na missa tridentina. E ele perguntou ao Papa, por que isso? E ele disse, olha, por causa da pureza da fé de Roma. Então, veja, o serviço da ortodoxia guardado e custodiado pela igreja é a coisa mais importante que nós temos, porque se nós perdemos a unidade da fé, e a unidade da fé, ela é o elemento fundamental do Novo Testamento. O que vai acontecer é essa fragmentação em que você vai ter tudo que é doutrina estranha circulando pela igreja. Eu acho que esta é a herança, digamos assim, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas essa é a herança maldita, eu acabo usando isso. Só a pergunta para ele, padre. Isso, da reforma. Porque você perdeu o caminho para o estabelecimento da doutrina ortodoxa. Você obviamente não concorda com isso, mas qual que seria a alternativa? A igreja é fundada por judeus em Jerusalém. É a mesma história que eu contei. A igreja não é fundada em Roma. É em Atos 2, no dia de Pentecostes. E a partir daí, ela é levada para o mundo, rompe os limites culturais. A igreja transcultural é estabelecida por Paulo. A unidade se dá em Cristo.
A infalibilidade do Papa, papal, que me parece que o senhor tangenciou esse ponto, para querer que um ramo específico seja sem mudança de opinião, é um dogma tardio e combatido por ortodoxos. A infalibilidade papal, que é uma doutrina interna do romanismo. Não existe no cristianismo isso. As pessoas discutiam. Pedro foi publicamente corrigido por Paulo. Foi publicamente corrigido por Paulo. E a ortodoxia não é proibir as pessoas de divergirem, não. Pelo contrário, é na divergência que se caracteriza a ortodoxia. Orto é reto, doxa opinião, é na divergência que se tem o pressuposto de buscar a opinião reta. Se ninguém pode discutir, se ninguém pode debater, se ninguém pode falar diferente, o que se tem no máximo é agir de acordo com o comando. Por isso que é ortopraxia. Então, são diferenças radicais. Há problemas decorrentes de várias ações na história da igreja. De várias ações na história da igreja, inclusive pelo fato de perda da possibilidade de debate. A Inquisição e tantos outros são problemas. Mas a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e todas as demais manifestações genuinamente cristãs são responsáveis no modo geral, pelo avanço da humanidade, pelo desenvolvimento de universidades, de escolas, do enaltecimento da condição humana, do melhoramento da condição da mulher, enaltecimento da mulher com a situação da mulher samaritana, do combate ao infanticídio. Então, o que eu quero dizer é, o problema não é o fato de se ter uma igreja, é se achar que ela é romana. Eu li aqui em Efésios, li aqui em 1 de Pedro. A próprio Pedro, na sua 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 2 e 4, deixa claro que a pedra angular fundamental da igreja é Cristo, não é um ser humano. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, a 1 de Pedro, não é isso? 1 de Pedro, no capítulo 2, deve ser o verso 2 a 4, está claro isso. Os crentes são casos... É isso mesmo, ó. 1 de Pedro, capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Até que vem falar aqui. Aqui na 1 de Pedro, no capítulo 2, fala da pedra, da pedra angular que é Cristo. Então, Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja do Senhor é construída. O romanismo traz para si a ideia de que o fundamento já foi nesta denominação, mas não foi. Ela é uma a mais, que tem seus problemas. Eu acho a maior divergência entre nós, padre, para ser bem honesto com o senhor e ser bem direto, não é nem isso que a gente está falando, sabe? É a doutrina da justificação, se o senhor quiser saber. A gente pode entrar nisso depois. Depois. Eu acho que essa seria a maior divergência, a divergência mais preocupante para mim, dada todas as vênias, é a doutrina da justificação. É a salvação envolver obras ou sacramentos. Então, isso aí eu acho que teologicamente será a nossa maior divergência do meu ponto de vista. Ok. Oi? Pode. Então vamos lá. Então, a questão é o seguinte, veja bem. Paulo corrige Pedro, mas não em ponto de doutrina. É uma questão disciplinar pontual. É verdade que a definição dogmática do Concílio Vaticano I, século XIX, da infalibilidade papal, ela é tardia. Porém, desde o começo, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia diz que a Igreja de Roma preside as igrejas na caridade. Santo Irineu de Lyon demonstra que a Igreja de Roma é que define a fé ortodoxa, ela é a cabeça de todas as demais igrejas. E a prática, claro que às vezes na história da igreja você tem avanços e retrocessos, uma compreensão maior ou menor do exercício do primado, mas o primado foi exercido sim desde o começo da igreja.
O que acontece, pastor, é que é o seguinte, quando a gente diz assim, olha, a autoridade do Papa ou a autoridade da Igreja de Roma, ela proíbe, né, digamos assim, o debate livre de ideias. Primeiro que não é verdade, a função do magistério é libertar as compreensões para o caminho que realmente decida. A igreja sempre fez isso. É o que fazemos também na igreja evangélica. Pois é, era o que eu ia falar. Isso. Ou seja, você não acabou com o magistério na igreja evangélica. O que você fez é transferi-lo do Papa para 30 mil papas diferentes. Porque, na verdade, você tem um pastor que determina a fé ortodoxa da sua comunidade. Agora, Também não é assim, não. O pastor não determina a fé. Tudo, quando eu prego, eu digo assim: tudo que eu disser que for contrário às escrituras, fique com as escrituras. certo, mas o problema é que as escrituras... Então eu não determino compreensão de O ninguém. problema é que as escrituras não se auto-interpretam. Creio que sim, que se interpreta assim. Há uma necessidade... Todo texto precisa ser É interpretado. interpretação sistemática. Inclusive, existem entre os textos bíblicos, divergências, etc., que são resolvidas pela autoridade de quem interpreta. E eu acho que em uma igreja, não é possível construir uma igreja em que todos os fiéis tenham sempre o direito de contestar todas as interpretações de um pastor. A base são as escrituras. Mas a base são as escrituras. As escrituras requerem interpretação. Elas demandam essa interpretação. Como todo texto, aliás. Bom, falando aqui um pouquinho sobre... Eu só queria voltar a um tema, o senhor falou da carta aos Efésios. A própria carta aos Efésios diz, no começo do capítulo 4, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc, etc. Ou seja, a unidade da igreja é confessada na carta aos Efésios. E depois o apóstolo diz que ele estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, ele coloca os apóstolos em primeiro lugar. Éfeso é na Grécia. E ele diz na carta aos Efésios que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Quando a gente vai no livro do Apocalipse, a Cidade Santa está constituída sobre 12 fundamentos. Ou seja, a igreja é apostólica. E quando Cristo coloca Pedro como cabeça do grupo apostólico, ele não está imaginando que a igreja vai acabar ali na primeira geração. Ele coloca onde Pedro como cabeça? Mateus 16. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ali o senhor sabe, né? Ali o senhor sabe João 21. Não, mas... Pedro, apacenta os meus cordeiros. Não, mas só um minutinho. Agora você vai ter a pergunta, você pode fazer comentário. Terminou, padre? Não, é que eu estou respondendo aquilo que ele estava dizendo antes. Não quer deixar para a próxima pergunta, que acabou o tempo? Então Se quiser, inclusive, voltar para mudar de questão e ir para a questão da justificação, a gente pode embarcar. A segunda pergunta, então, Tasso. Eu vou fazer a pergunta agora? Sério. Mas ser em 3 minutos, você pode comentar papo, também. Né? Tá. Padre, a questão de Pedro... Posso fazer só um adendo? Bem à vontade. Porque talvez quem está nos assistindo possa ficar com uma dúvida. Tá bom. Eu acho importante que há uma certa tensão, né? Há uma certa tensão. Não, de mim não. Não, eu digo assim, há uma certa tensão no debate. Sim, no debate. Sim. Essa tensão, ela não é subjetiva, não é uma coisa entre nós estamos muito de bem. Isso. A questão é que nós estamos explorando as tensões que existem realmente. Sim. Isso é importante porque, às vezes, a gente faz um debate em que você tem um elefante na sala, no meio da sala, e parece que não tem. Fica só rodeando. Então, só para dizer Tá bom. Eu reitero o meu respeito e admiração. Claro, é isso. Estamos aqui debatendo ideias, não é? A questão de Pedro, nós temos aquela diferença entre Petros e Petra que o senhor sabe. Quando diz Pedro, tu és Petros, tu és um pedregulho. Mas sobre esta pedra, qual é a pedra? É Cristo e a afirmação que Pedro faz de que ele é o Filho de Deus. Então, não me parece que essa passagem é servível para dar a chave da igreja. Quanto ao fato da igreja ser apostólica, eu concordo. Eu concordo que é católica e concordo que é apostólica. Eu só não concordo que seja romana, exclusivamente. Ela é católica no sentido universal. A igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é católica e é ela que vai para o céu. É a igreja universal que vai para o céu. Fundada em Cristo. A reunião dos crentes, que está lá nas passagens que eu li. Essa é que vai para o céu. Ela é apostólica? São os 12 apóstolos. Todos eram judeus. Começou em Jerusalém,
Aquilo que eu já falei algumas vezes. A dificuldade que eu não consigo ver na história e nas escrituras é que é romana. Por que romana? É como se tivesse um ramo posterior que dissesse que é dele, mas não é. Agora, nós concordamos em muitas coisas, sabe, padre? Vamos diminuir a tensão. Nós concordamos que Deus se revelou por meio das escrituras. Nós, inclusive, as igrejas cristãs, numa perspectiva mais ampla, concordam com os 5 concílios, vamos dizer assim. Nós não temos dificuldade de Sé, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, pelo menos com os 4 primeiros, mas é uma situação. Nós reconhecemos a inspiração, os católicos e evangélicos, e a Igreja de Cristo, vamos dizer assim, reconhece a inspiração divina das Escrituras, com base na 2ª Epístola a Timóteo, no capítulo 3, né? Reconhecemos. Agora, as divergências começam quando se quer acrescentar a mais. Essa é a grande divergência que nós podemos nos debruçar sobre ela. Não é? A tradição me parece ser fonte adicional de revelação para o católico. Então, ótimo. O senhor pode especificar e esclarecer isso. Então, se detiver unicamente nas escrituras, é o que nós fazemos. É porque as escrituras, elas são impressionantes, elas são únicas, são incomparáveis. É aquilo que nós falamos. As escrituras trazem por si só, em relação aos seus níveis de conexão, interconexão, a confiabilidade da Bíblia, que nós podemos falar sobre ela, traz um elemento sobrenatural para esse texto. É por isso que esse texto é diferente de todos os demais. Esse texto, ele se distancia de tudo que é produzido. Nós podemos, padre, se assim o senhor quiser, falar sobre alguns temas. Algum tema que o senhor quer especificamente falar agora? Não, o senhor tinha mencionado o tema da justificação. Se quiser, a gente pode entrar nele. Pronto. Eu posso comentar isso que ele falou? Não sei, terminou já? Pode. Então, quer que eu fale da justificação, então? A pergunta vai ser sobre isso? Quer entrar na justificação? Pode ser. Tá. A justificação, eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a justificação, pelo menos da minha perspectiva, é o que mais me preocupa.